Estamos começando aqui mais um Tecnopolítica e estamos com a Fernanda Campagnucci. Obrigado pela sua presença. Nós vamos ter um tema aqui bastante animado, né? Um tema importante, que é o tema da transparência, não só sobre isso. Mas antes de começar, eu queria falar que a Fernanda ela é diretora executiva do Open Knowledge Brasil e ela implantou vários projetos aí na Prefeitura de São Paulo, né? Durante mais ou menos em 2013 e 2019, né? Trabalhou bastante com a questão de governo aberto. Então, nós temos aí uma pauta longa aí para a gente enfrentar, né? Mas, Fernanda, eu queria começar com você falando desse projeto que a Open Knowledge Brasil implementou aqui, que é o Índice da Transparência do Covid-19. Como é que é isso? O que vocês estão percebendo dessa ação dos governos diante da pandemia? Sérgio, em primeiro lugar, aí agradeço o convite, sou fã do seu trabalho, da sua pesquisa, do seu debate, enfim, é um prazer falar com você e com os ouvintes do seu podcast. Bom, o índice de transparência da Covid-19, ele surgiu de uma constatação que a gente teve na Open Knowledge, e na verdade no campo que discute a transparência como um todo, de que a gente estava diante de uma crise sem precedentes que a gente estava vendo chegar, a gente está acompanhando em outros países e acompanhando a cobertura da imprensa em outros países, e que a gente percebeu que não tinha nenhum indício que os governos estavam se preparando ou se dispondo a compartilhar informação sobre isso, e a gente sequer sabia se tinha essa estrutura mesmo sendo prevista e preparada para enfrentar isso daí. E lá em meados de março, mais ou menos, eu escrevi um artigo que a pandemia exige mais transparência e mais controle social, porque a gente percebeu que tinha algumas frentes aí de batalha para acontecer, que era, a gente tem pelo menos 4, né? Uma que é as possibilidades de retrocesso da Lei de Acesso à Informação. Então, teve uma medida provisória que suspendeu prazos, enfim, que foi uma medida bastante equivocada e que, felizmente, já foi suspensa no STF, mas que ainda repercute nos estados e municípios, né, essa mensagem de que é possível restringir a lei de acesso à informação durante a pandemia, não é um risco superado. Tem uma segunda frente, que são todas as medidas emergenciais que são autorizadas nesse momento para fazer compras públicas e que a gente sabe que tem que ter mesmo, porque exige mais agilidade essa doença e o período de calamidade, mas que a gente também precisa de transparência redobrada para esse momento, para entender como que os gestores estão tomando decisões, como que eles estão, a lisura do processo, os conflitos de interesse, quem são as empresas, os sócios, enfim, a gente também já viu algumas questões como essa surgindo por aí. Tem uma outra frente que nos preocupa bastante, que tem outros atores, outras organizações atuando muito mais do que a gente nisso, que é a questão dos aplicativos que fazem coleta de dados e que ameaçam a privacidade das pessoas. Então, por exemplo, aplicativos que pegam a geolocalização e procuram entender o movimento das pessoas, e esses dados têm sido compartilhados com os estados e com municípios. A gente tem acordos com as operadoras de telefonia, com essas startups, e que a gente não conhece os termos, a gente não tem acesso às informações em que termos que essa relação está se dando, que esse compartilhamento de informações está sendo feito.
Estou nem entrando no mérito de se esses aplicativos são ou não efetivos, eficientes. A gente pode até debater sobre isso com base no que a gente tem visto em outros países, mas nem entrando no mérito, a forma como isso tem sido feito já é bastante preocupante. E aí, por fim, a gente tem o quarto tema, que é esse tema que a gente escolheu atacar, porque a gente percebeu que era o tema ainda com menos avanços, que é os dados da epidemia em si. Então, a gente criou um índice objetivo com 13 indicadores para entender como que os estados, no primeiro momento, né, a nossa capacidade era medir os estados e o governo federal, como que os estados estão disponibilizando informação sobre a pandemia e informação que importa para a população, para pesquisadores, para jornalistas, para monitorar. Então, por exemplo, são 3 grandes categorias. A gente tem uma dimensão de conteúdo, são 8 itens, de formato, porque a gente sabe que a maioria das informações estão sendo divulgadas em boletins epidemiológicos, em PDF, né? E ter um formato aberto é muito importante para pesquisa e para acompanhamento. E uma questão de granularidade, que é até que nível de detalhe que essa informação está indo, para a gente entender isso na minúcia dos municípios, às vezes dos bairros e tal. E aí essas 3 dimensões, no caso do conteúdo, tem, por exemplo, questões de testes, quantos testes tem disponíveis, a ocupação de leitos, não só sobre casos confirmados e óbitos, mas também sobre outros indicadores que ajudam a gente a entender essa fase. E aí, Sérgio, foi uma tentativa de achar um equilíbrio entre o que a gente sabe, a gente que tem experiência em gestão, não só eu, como também a Camille Moura, que está fazendo parte desse esforço, coordenando essa frente aí também. Temos experiências na gestão pública, ela ainda é gestora formada, enfim. A gente tem essa sensibilidade para entender também as dificuldades do ponto de vista da produção desses dados. Então, a gente não partiu de um índice impossível, a gente partiu de um indicador a partir do que os melhores estados já estavam fazendo, e a gente, tanto que a primeira versão, a gente chegou com Pernambuco, era o único estado que estava no nível alto, ou seja, já era um índice possível, porque já tinha um estado que estava com uma pontuação de mais de 80, né, de 100, e hoje ele está em 98, então ele ainda avançou. Então, ele é um indicador possível. E aí, enfim, a gente pode explorar várias dimensões disso, mas gerou uma competição virtuosa muito interessante entre os estados e uma pressão política também que a gente tem sentido, que tem ajudado os gestores a fazer esse processo de abertura, né? Agora, Fernanda, quando esse indicador é montado por vocês, vocês levaram em conta vamos dizer assim, a estrutura desses estados que já existia para dados abertos? Porque me parece que tem uma diferença, né? Antes da pandemia, os estados tinham graus de transparência diferentes, né? Ou você não pesquisava isso? Sim, a própria Knowledge não media os estados, mas algumas cidades. Sim. E a saúde é um caso interessante, porque a saúde, a gente felizmente tem um sistema único que tem uma coleta, sistemas únicos de informação que permitem centralizar essa informação, mas eles não são sistemas de gestão. Então, esses sistemas, eles são pensados para estatísticas do Ministério da Saúde, mas eles não são pensados para ajudar os estados a gerir, a extrair informação, a usar informação para tomada de decisão. Então, os estados, eles têm que criar sistemas paralelos para gerir informação, e a gente sabe que muitos deles ou são sistemas legados,
ou são softwares proprietários que eles não conseguem evoluir, compartilhar, enfim. A gente tem tido boas conversas com gestores sobre isso, de como avançar aí. Mas, por exemplo, o estado do Ceará, ele já estava num processo de abertura interessante sobre os dados do SUS em geral, um sistema chamado Integra SUS, que eles já vinham numa dinâmica de abertura de dados, eles tiveram muita facilidade nesse índice. Acho que na primeira edição o Ceará já estava em segundo lugar. Nossa! Enfim, eles tiveram muita... Depois eles tiveram uma transição, eles caíram porque eles mudaram para o sistema e aí não tinha mais formato aberto, não tinha mais API. Aí eles perceberam que eles caíram e eles implementaram uma API, eles implementaram a base de microdados, enfim. Teve uma evolução, mas o Ceará já saiu na frente porque ele já tinha um processo em curso de transparência de vários indicadores. Então, a gente percebeu que eles tiveram uma vantagem nesse ponto de vista. Agora, você tem estados que é difícil de entender alguma resistência em fornecer informação. Por exemplo, o estado de São Paulo, que tem uma capacidade de gestão da informação, que a gente sabe que tem a Fundação SEAD, que tem órgãos de Estado importantes e que não estão com um desempenho tão bom nesse índice. Então, que nos leva a pensar que é menos a diferença de maturidade e de condições de política de abertura, de gestão da informação, e mais, às vezes, a questão cultural e política que leva a tomar essas decisões, né? Mas, Fernanda, São Paulo, eu acho que há um tempo atrás tinha proibido até a abertura de dados de segurança pública e de transporte, né? Dados que eram importantes seja para a opinião pública ou para a formulação de política pública, né? É complicado, né? Tem um fator político aí no caso, né? Não é nem a ausência de tecnologia, né? Nesse caso, o que a gente tem insistido mais, assim, porque São Paulo é o epicentro da crise, é o lugar onde tem mais casos, onde tem mais óbitos. São Paulo e Rio de Janeiro, né? A gente faz avaliação semanal, então toda semana a gente vai lá, coleta todos os dados dos sites, e aí uma coisa que é importante a gente dizer, assim, que esse trabalho é complicado, é complexo, porque os estados estão disponibilizando em várias fontes de informação diferentes. Então, a gente considera release para a imprensa, a gente considera boletim epidemiológico, painéis de informação. Às vezes tem 4, 5 fontes que dificultam muito as pessoas de acessarem. O governo federal é um exemplo disso, um mau exemplo disso. E tá sempre, assim, a gente, claro, reconhece o esforço de gerar mais informação, mas tem momentos que precisa convergir numa ferramenta e facilitar. Então, o estado de São Paulo, por exemplo, tinha isso foi um objeto de um artigo também que eu publiquei junto com a Amanda, diretora da Abrage, né, que é repórter também. A gente fez uma avaliação ali da situação do estado de São Paulo, porque eles estavam disponibilizando uns boletins epidemiológicos bem mais detalhados, que são boletins que eles fazem internamente. E eles deixaram de disponibilizar isso. Então, e a Amanda e também outros jornalistas que estavam fazendo essa cobertura fizeram reportagens com o uso desses boletins, por exemplo, a disseminação na região metropolitana de São Paulo. E isso provocou essa reação, né? Eu acho fundamental a sociedade ter informações corretas, né, sobre o avanço ou o recuo, espero que em breve tenha, mas pelo jeito não vai ter, né, porque o desrespeito
vamos dizer assim, ao isolamento, que virou uma luta política, né? Existem grupos políticos que fazem do enfrentamento não ao Covid-19, não ao novo coronavírus, mas o enfrentamento aos sanitaristas, às medidas de saúde, né? Que são necessárias, né? E aí você tem uma situação dramática, né? Eu acho que a transparência desses dados, mostrar dados precisos, eu sei que não é fácil, mas deveria ser uma tarefa de primeira ordem dos governos, né? O problema é que Sim, a gente vive um momento complicado no Brasil, né? O governo federal tem um presidente que veja, eu estava conversando, Fernanda, com o Celso Amorim a semana passada. O Celso Amorim, junto com. Não é nem na gestão do Lula, eu acho, foi na gestão do Fernando Henrique. Ele foi o articulador, junto com o Serra, da ideia de que as patentes não estavam acima da vida, né? Eles fizeram uma campanha. O Brasil foi muito bem sucedido no combate à AIDS, né? O Brasil era um país muito forte do ponto de vista da Organização Mundial de Saúde e hoje não é convidado nem para o projeto, o processo de formulação da vacina, desenvolvimento da vacina, né? Porque quando o Brasil manda os seus diplomatas, ele manda pessoas que vão fazer um discurso completamente absurdo, né? Então, mas voltando à questão do nosso problema aqui, eu queria tensionar o seguinte, Fernanda. Você, no começo, falou uma coisa que muitas pessoas podem achar que é contraditória, né? Que é a transparência dos dados públicos e, ao mesmo tempo, um cuidado muito grande com a não violação de direitos fundamentais básicos como a privacidade, né? Como é que você vê, por exemplo, as operadoras entregando dados para governos? Eles dizem que só entregam o acesso ao mapa de calor. Você tem outras informações sobre isso? De fato, eles estão respeitando a anonimização ou você não o processo é opaco, é obscuro? então, eu realmente não vejo uma contradição nesses termos. Transparência e privacidade são duas faces da mesma moeda, né? A gente não consegue garantir privacidade se a gente não tem transparência, Muito bom. né? E nesse caso, tem duas questões aí. Primeiro que quando a gente vai fazer uma política de abertura de dados, um pré-requisito é fazer uma avaliação de impacto sobre possíveis danos aos dados pessoais, à privacidade. Então, a gente... Claro que é uma questão que tem que ser pensada desde a coleta. Claro. Né? Tem dados que você não precisa coletar, você não precisa armazenar, que é a questão da privacidade por padrão, né? Pensar o desenho já de um sistema a partir da privacidade. Bom, mas aí quando a gente vai abrir o dado, a gente tem que fazer uma avaliação de risco e de impacto, balancear esses dois direitos, porque a sociedade tem direito de saber e as pessoas têm direito à privacidade. Então, a gente tem que chegar num ponto de equilíbrio aí. No caso da Covid-19, por exemplo, a gente não recomenda e não incentiva que os estados publiquem dados geolocalizados. A gente viu no mundo que tem isso, as pessoas até querem saber quem é seu vizinho, mas a gente acha que o dano para as pessoas que isso pode causar é muito maior do que o benefício. Agora, você saber o bairro por bairro já é uma dimensão que não expõe tanto a pessoa, né? Você tem um agregado de informação ali e você tem mais chance de você orientar a política pública para isso. Então, esse equilíbrio, esse balanço, a gente tem que fazer a avaliação antes de abrir. Né? Quais são os riscos de reidentificar uma pessoa?
Você, a partir da informação que está ali, chegar em quem é essa pessoa. Quanto mais atributos tem sobre uma pessoa, principalmente em cidades menores, mais chance dela ser identificada. Então, essa é uma avaliação que a gente faz e a gente recomenda o seguinte: quando vai disponibilizar dados com a localização, não coloca isso junto de todos os microdados, porque as pessoas já vai ter uma faixa etária. Então, outra boa prática é colocar a faixa etária e não a idade exata, porque é importante para a sociedade saber quais são as parcelas da população mais afetadas. Mas ela não interessa saber se tem 42 ou 43 anos, né? E aí, essa avaliação, nos países que fazem isso seriamente, nos lugares, cidades que fazem isso seriamente, você publica essa avaliação. Então, você dá transparência a esses processos que você fez internamente para proteger os dados. Então, você dá mais transparência para quando você está protegendo o dado. E aí você garante que os estados estão, que os gestores e a administração estão fazendo alguma coisa. Então, esse é um ponto da abertura. E aí, esse ponto do compartilhamento de dados entre o governo e as empresas, eles podem estar falando, eles podem estar passando só mapa de calor, mas quem garante que isso está acontecendo? Né? Quais são os instrumentos que a gente tem para garantir, para salvaguardar essa prática? Então, a gente tem, por exemplo, no Reino Unido, é um exemplo, teve uma discussão forte lá, porque agora eles estão implementando efetivamente esse aplicativo, isso, né, o sistema de saúde deles está gerando um debate, mas a primeira reação que teve quando essa proposta chegou foi uma carta aberta das organizações que trabalham com pesquisa, com transparência, a Open Knowledge Internacional, inclusive, que tem a sede lá, e eles falaram o seguinte: a experiência da Coreia do Sul, que está sendo debatida para cá, ela não se aplica na nossa realidade, no nosso marco regulatório. A gente tem que ter garantias, a gente tem que ter cláusula de temporalidade, por exemplo. A gente tem que saber se é para uma situação de crise, quando que o Estado em que período que ele vai ter acesso a essa informação e por quanto tempo, e o que vai ser feito depois que ele não tiver mais em situação de crise. Como ele vai destruir algumas informações que ele não pode ter, né? Exato. Então, isso tudo deveria estar sendo regulado pelo termo de cooperação, por uma legislação que específica sobre isso, um decreto, enfim, deveria ter algum instrumento regulando essa relação, e não simplesmente um aceno, né, um anúncio público, uma parceria que a gente não sabe como está acontecendo. Isso também gera muita desconfiança. Então, eu entendo a preocupação de todo mundo que está fazendo essa discussão, porque a gente não tem muita informação. Quando eu digo, não estou nem entrando no mérito, porque tem ainda uma discussão que será que isso é efetivo? Claro. Tem esse ponto do isolamento social, que é um dos usos, de entender se as pessoas estão se deslocando ou não. Mas, e aí você realmente precisa dos dados ou você só precisa do índice? Né? A própria empresa está fazendo o índice, então para que tem compartilhamento de informação? Esse é um ponto, né? Mas tem a outra coisa do contact tracing, né? Do monitoramento, rastreamento de pessoas contaminadas ou possivelmente contaminadas. Isso daí realmente precisaria de todo um aparato aí para garantir os direitos das pessoas. Porque o contact tracing, ele é num país que não realiza teste, como o Brasil, né, ele é ineficaz, porque a maior parte das pessoas, elas portam o vírus e não explicitam sintomas. Além disso, no Brasil,
É o que eu tenho dito, eu até escrevi isso. O movimento popular numa cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro, as associações de bairro, os movimentos de moradia, eles sabem muito mais sobre a situação das pessoas do que as operadoras de telecom. Até porque a maior parte das pessoas na periferia tem celular pré-pago e alguns estão até com muito problema. Eles moram em áreas adensadas, com vielas pequenas, com casas que têm poucos compartimentos cômodos, e é muito difícil uma pessoa que está, por exemplo, com febre, a gente isolá-la dentro da casa. Então, tudo isso é desconsiderado, mas e me parece que eles querem fazer esses aplicativos que primeiro porque é algo que denota uma certa modernidade tecnológica, mas, na verdade, eu não sei se ele tem alguma aplicação séria no país. Principalmente nas áreas onde nós temos grande dificuldade, não há protocolo, Fernanda. Eu perguntei para vários médicos qual o protocolo numa favela onde a gente tem dificuldade de compartimentar, de isolar, como a gente faz em alguns lugares, né? E eles, precisa ter 2 metros de distância, tem lugar que não tem 2 metros para passar. Enfim, tem uma série de problemas que são típicos da nossa realidade, né? Que eu acho que não funciona isso. Você vê, tem efeito... Desculpa, estava com um delay aqui. Tem um efeito colateral que é o seguinte, você vê, eles fizeram uma medida para diminuir o fluxo de carro nas ruas, que é a placa par pode sair no dia par e a placa ímpar no dia ímpar. Então, você aumenta o rodízio, né? Só que as pessoas mais pobres vão, que têm que se locomover, aquelas que estão tendo que ir ao trabalho, elas deixam de carro e estão superlotando o transporte público. O que é ruim, porque lá é uma caixa de contágio, porque as pessoas estão mais próximas. Então é preciso pensar muito bem numa medida, porque as medidas podem ter efeitos colaterais, né? E assim, tem vários pontos aí para a gente discutir, né? Mas tem um ponto que eu acho muito, muito nefasto, muito preocupante, que é o discurso, né? A naturalização desse discurso de uma forma muito rápida, que você remonta, você faz essa trajetória do discurso no teu livro Tudo Sobre Todos, né? De como que isso foi as falácias em torno da privacidade, de que já não tem mesmo, né? De que e numa situação de calamidade, isso está sendo usado para dizer que é muito mais importante você garantir a saúde pública. Né? Então, são muitas vezes as mesmas pessoas que fazem o discurso de que o isolamento não adianta, de que é uma gripezinha, falam que qual é o problema de você compartilhar informação para fazer esse monitoramento, né, em nome da privacidade. Tem uma das empresas que está fazendo essa coleta, ela não é uma empresa de telefonia, né? Ela é uma empresa, são dados de natureza bem diferente. Eles têm as operadoras de telecom, elas têm os logs, os dados das pessoas e esse outro tipo de empresa, ela comercializa dados de geolocalização para publicidade ou para outros fins, a partir dos dados que elas estão coletando de outros aplicativos que usam, com quem elas têm essa parceria, que as pessoas não sabem para que uso que isso está sendo usado, né? E que é um nível de detalhamento muito maior do que tem as operadoras de telecom, porque ela pega os hábitos de uso de navegação, de celular, de onde esteve, que e a natureza da empresa é trabalhar com isso.
Qual é essa empresa? Você pode falar o nome, Fernanda? Deve ter outras fazendo isso, mas é que está ganhando mais projeção, que anunciou vários termos de parceria com os estados, se chama Inloco. Inloco, claro. Né? E foi interessante porque semanas antes de começar a pandemia, na verdade, acho que foi em janeiro ou no final do ano passado, a gente teve uma reportagem do New York Times que foi muito impressionante, que eles fizeram eles pegaram essas bases de dados de empresas como essa, de geolocalização, e fizeram a reidentificação. Eles plotaram isso na cidade, né, nos mapas. Então, tinha dentro do Pentágono, eles mostraram o tamanho a capilaridade que chega, o tamanho do tipo de informação e como é fácil reidentificar. Então, já é um tipo de empresa que, como a gente está discutindo o LGPD e já estava se preocupando com o discurso da privacidade, se você olhar o site, tem lá os procedimentos que faz criptografia. Eu não duvido que esteja realmente preocupada com isso, porque isso coloca em risco o próprio negócio. Mas que é um tipo de coleta questionável, eu acho. Porque... Fernanda, você me deixou preocupado com uma coisa. Como é que essa empresa, Inloco, ela está fazendo parceria com os estados? Porque é o seguinte, os estados não têm o telefone das pessoas, quem tem são as operadoras. Será que eles estão pegando das operadoras e passando para essa Inloco? Ou continua escuro? Eles não têm o número de telefone das pessoas, né? Eles têm o identificador único do aparelho. Que Então, agora, como que eles estão fazendo essa parceria? Esse é o caso que você falou, que o que se diz é que o agregado está sendo passado para cidades, para os estados. Então, que eles estão fazendo um índice de isolamento social, que eu acho que é isso. Se a própria empresa vai fazer, ela não precisa compartilhar dados com os estados e municípios, né? Porque ela está divulgando e fazendo, e realmente não precisaria de um termo de parceria para isso. Mas estão anunciando parcerias, e esse anúncio de parceria sugere que possa haver uma troca de informação de outra natureza. Eu não vi, Sérgio, acho que isso valeria, enfim, não sabia que a gente poderia abordar esse assunto aqui, eu não fui mais a fundo, porque eu acho que tem organizações que estão fazendo isso bem seriamente, que é o Internet Lab e o pessoal da Data Privacy Brasil. Mas o que no Twitter eu levantei essa questão e a própria empresa me respondeu ali falando que eles se preocupavam com a questão da privacidade, e eu perguntei sobre a transparência desses termos de parceria. E eles disseram que nos próximos dias, semanas, enfim, que eles colocariam aquilo já faz tempo, foi no começo da crise ali, e eu não achei aqui não achei no site, inclusive estou olhando enquanto a gente fala. Agora, eles me preocupa, Fernanda, porque em outros países, empresas de ciberguerra, que eu acompanho por outro tipo de interesse, pesquisa, né? Nós começamos a ver que elas logo se converteram em empresas de combate ao Covid, o novo coronavírus. Então, o que uma empresa que já vendeu para o Estado brasileiro o intrusor, o software de intrusão Pegasus, a NSO, será que alguma operadora, ao fazer esse mapa, contratou a tecnologia da NSO? Esse que é o problema, porque são empresas que trabalham com ciberguerra, ou seja,
eles têm um limite de legalidade que eles respeitam e outro que eles não respeitam. As operações. Então, e outra empresa, várias empresas, elas estão oferecendo painéis. Eu perguntei para uma pessoa de uma operadora, ela não me respondeu qual era o nome da empresa que eles contrataram para fazer a interface. E aí eles dizem assim, olha, nós protegemos a privacidade. Bom, mas não me importa o que se diga, pode ser até a intenção proteger, mas precisa de auditoria. A sociedade precisa saber como está sendo feito, porque a intenção pode não se consolidar. E também é preciso uma coisa muito importante que você falou. Qual é o período que eles teriam acesso a esses dados? E se as operadoras permitem que eles levem esses dados, imagine que absurdo eles levarem dados e cruzarem com outros bancos que eles já compram. Enfim. Tem vários... Teve essa discussão nos Estados Unidos, Sérgio, não sei se você viu, teve essa reportagem, né, que é bastante emblemática, e depois teve uma discussão lá, porque o governo dos Estados Unidos, ele foi impedido de usar dados de operadoras para fazer, enfim, para análises políticas e coletar dados dos cidadãos. Eles foram impedidos pela Suprema Corte de fazer isso. Mas aí o que eles passaram a fazer foi comprar essas bases de dados do mercado. Porque aí, se o setor privado pode, por que o governo não pode? E aí estava essa discussão lá, né? E foi interessante que era essa mudança de paradigma. Eu até acho que eles podem, aqui, essa empresa em particular, enfim, ela declara que está usando métodos de criptografia, mas, enfim, tudo isso tem que ser muito discutido por quem mexe com criptografia. Não sei se está disponível né, o código para verificação, mas é isso, a gente vai permitir esse tipo de uso pelo governo, com que termos, e aqui, enfim, para você ter uma ideia, não são dados só de localização, né? Sobre o comportamento das pessoas. Então, quantos cliques, views, acessos, tem o identificador de publicidade, né? Que é como são tratadas as pessoas individuais, únicas, modelo de celular, o tipo de rede, enfim, e uma inferência de data aí pelo comportamento das pessoas. Então, os aplicativos instalados. É verdade. Isso Você sabe que quando eu terminei de lançar aquele livro, Tudo sobre Todos, isso faz tempo. Teve um debate, foi em Paraty até lá na Flip, né, na casa do Sesc. Aí quando terminou o debate, veio um rapaz e falou assim para mim: então, eu tenho uma empresa que faz isso que você falou aí. Eu falei, o que eu falei? Eu faço aplicativos de celular, eu coleto os dados, porque as pessoas me dão acesso ele não falou excedente, mas é isso, dá um acesso a um excedente de dados. Ele coleta e vende, porque tem brokers de dados, né? Ele vende para outros bancos de dados, para outras empresas que manipulam dados, né? Isso E assim, às vésperas de entrar a LGPD, esse é o tipo de atividade que, se não fosse proibida, isso teria que ser muito debatida e regulada. Claro. E aí, o que a gente teve? Um adiamento da LGPD e, ao mesmo tempo, a gente teve uma profusão de notícias, de anúncios, de parcerias como essa, claro. Ao mesmo tempo. Então, realmente eu acho que é algo uma frente que preocupa muito, e, de novo, tem pessoas olhando para isso. Eu acho que não é o suficiente, né? Claro. A gente é um campo pequeno, mas é uma situação que preocupa mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente não tem transparência, então... Agora, Fernanda, é o que tem um livro no Brasil do Julian Assange, né,
que ele tem uma frase, é um bordão, né, do Wikileaks, que fala transparência para o governo e corporações Sim. e privacidade para os cidadãos, né? Porque é exatamente isso, né? Porque que Transparência para os fortes e privacidade para os os fracos fracos, ou frágeis. isso aí. Isso é fundamental para a gente nesse momento. E uma coisa que muito legal que você falou, né, que não é a destruição de direitos que vai melhorar a nossa posição no combate à pandemia. Ao contrário, né? Ela vai nos enfraquecer. Fora os efeitos colaterais que ela pode ter, né? Porque há Pois uma é, normalização disso, né? pois é. Sim. Teve um episódio uma medida provisória também para ceder os dados para pesquisa amostral domiciliar, né, para o IBGE. Sim. E teve críticas, né, a Coalizão de Direitos na Rede fez propostas de melhoria no texto e questionou vários pontos, mas assim já era um texto mais avançado do que qualquer outra coisa que a gente tenha visto nessas discussões de parceria e que não foram tão questionadas como essa. Então era um órgão público, ali tinha várias garantias falando que ia ser usado só para aquele fim, tinha uma questão de temporalidade, tinha os problemas de não explicitar tanto como que seria o tratamento disso interno, segurança e tudo mais, então tinha problemas, mas já era muito mais avançado do que qualquer outra discussão que a gente esteja vendo com esse tipo de empresa. Claro, agora, na verdade, eu fui entrevistado até sobre essa questão, né, do IBGE. Eu disse, eu confio muito no IBGE. O problema é a atual gestão que não é do IBGE, né, que pode interferir lá. É complicado, efetivamente. Deveria, como autoridade de proteção de dados, com um conselho que seja com integrantes da sociedade civil, suprapartidário, multissetorial, com auditoria independente, a gente pode fazer o que o IBGE solicitou, não é o problema. O problema é a situação que nós estamos vivendo no Brasil e que IBAMA, IBGE, INPE, todos esses órgãos seríssimos são atacados, entende? Isso que é o problema. E até a Polícia Federal, você vê a crise, né? As interferências todas que se quer. Então, eu teria mais uma questão, Fernanda, que é sobre você acha que a transparência ela tem avançado no Brasil nos últimos anos, mesmo diante do governo Bolsonaro? Eu estou falando, se é que é possível isso, tirando um pouco a pandemia do nosso foco. A transparência vinha avançando ou você acha que ela teve um recuo, pelo menos no ano passado? Ou você acha que você vê dessa situação? Uhum. Olha, tem uma leitura otimista que eu já não compartilho tanto, que Uhum. é de que a burocracia e o que já tinha instituído para atendimento da Lei de Acesso à Informação teria segurado um pouco o discurso evidente que tem da administração federal, né, do governo em si, desse governo, contra transparência e contra as instituições públicas em si. Então, que a própria burocracia estaria respondendo os pedidos de informação e que isso foi feito um estudo pelo professor Gregory Michener, por exemplo, pegando como dados as estatísticas de resposta e o que era classificado como respondido ou não e que não teve tanta alteração. Eu já não sou tão otimista, porque eu tenho visto também uma questão da qualidade da informação, que isso ainda não foi captado. Eu não sei se chegou a ter um outro estudo como esse, mais qualitativo,
e umas interpretações que estão sendo feitas para negativas de acesso à informação. Agora, com a pandemia, está sendo usado isso. Tem um relatório do Fórum de Acesso à Informação que está mostrando várias negativas com fundamento na pandemia, né, que está impossível e tal. Mas tem, por exemplo, aquela coisa da Phishing Expedition. Você já ouviu falar nesse tipo de negativa que eles estão falando? É um jornalista, um pesquisador, qualquer pessoa que está fazendo um pedido mais genérico, não genérico no sentido de que não é respondível, né? Uma coisa mais aberta. Eu quero saber os contratos desse período aqui. Que isso está sendo chamado de Phishing Expedition, que é assim, só está interessado em pescar problema e que isso gera um trabalho extra para a administração, então a gente não vai responder. E essa é uma tese que tem sido mais utilizada para responder pedidos de informação. Então isso é muito preocupante, né, para uma interpretação dessa. Fala. Não, isso do ponto de vista da Lei de Acesso à Informação. E aí a gente tem uma outra coisa, que é a Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, que já vinha nos últimos anos perdendo força e que já está há mais de um ano sem reuniões do seu comitê gestor, que num momento como esse, por exemplo, se a gente tivesse uma Infraestrutura Nacional de Dados Abertos ainda ativa e organizando os órgãos e esse processo, a CGU assumiu o controle agora e abriu uma consulta pública para reativar ou reformular o órgão, o comitê. Mas, enfim, eu acho que a gente patinou nesse período aí, sim, e isso representa um retrocesso. Nossa. Mas nós vamos ter que lutar, não depois, desde já, como vocês estão fazendo, pela ampliação da transparência, porque o mundo pós-pandemia é um mundo que vai ter que conviver com muitos rescaldos, muitos resquícios, muitos efeitos colaterais. Então, não dá para a gente deixar tudo isso para lá, para frente. Depois a gente vê. Não, a gente tem que ver agora. E, sem dúvida nenhuma, eu tô a fim de fazer muitos pedidos de acesso à informação, principalmente pedidos para entender essas parcerias que estão acontecendo, que a gente comentou aqui. Mas, enfim, a gente tem um longo debate e trabalho pela frente. Eu agradeço muito a sua participação aqui, Fernanda. Espero que a gente possa conversar de novo aqui no Tecnopolítica. Gostei muito da nossa conversa. E você tem mais algum recado, alguma dica para nos dar? A gente abriu uma discussão no nosso fórum, no fórum da Open Knowledge, para aprimorar o índice. Então, outros indicadores. Tem, por exemplo, a questão racial, né? A questão de raça e cor, que não é um item que a gente estava monitorando, porque a gente partiu daquele indicador básico, que a gente sabia que os estados já estavam coletando, e esse é um indicador que o próprio movimento negro tem levantado essa bandeira com razão. Então, um indicador como esse, outros indicadores que a gente tem recebido sugestões de epidemiologistas, pesquisadores. Então, quem quiser participar disso é muito bem-vindo, desse esforço. E também a gente vai expandir para os municípios, né? Pelo menos para as capitais. E a gente tem recebido muitos pedidos de pessoas querendo avaliar a situação da sua cidade. Então, o que a gente também vai, ao adaptar para as capitais, a gente pretende fazer um modelo que as pessoas possam adaptar para as suas cidades e tentar olhar também como que está o nível de transparência. E tem o site do índice, toda semana tem um boletim novo com análise, com essa coleta de dados, e a gente vai seguir fazendo isso pelo tempo que a gente puder. Legal. E, Fernanda, o site é o site da própria Open Knowledge Brasil? A gente tem um site específico que é o Transparência covid19@ok.org.br. Transparência Covid-19, tudo junto? @ok. .ok,
.k? Aham. .org.br. E o arroba, tem o e-mail também. Tem esse e-mail também que quem quiser entrar em contato, esse e-mail também existe. Mas o site está lá enfim, a gente convida todo mundo a olhar e acompanhar a situação do seu estado também. Pô, legal. Valeu, então, Fernanda. Obrigado por ter participado aqui com a gente. E a gente está encerrando mais esse Tecnopolítica. Fique ligado. Na próxima, mais um tema que combina tecnologia, política e redes digitais. Valeu, Fernanda. Tchau. Obrigada. Tchau. Valeu.